Olá, queridos irmãos, bem-vindos ao devocional da Organização Mulher Cristã em Missão, da Primeira Igreja Batista de Manaus. Hoje teremos o privilégio de ouvir a nossa amada irmã Loren Rodrigues Cavalcante, que abordará o tema Lidando com a Ansiedade. Loren é psiquiatra e é professora da Universidade Estadual do Amazonas. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, recebe a gratidão do nosso coração pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Muito obrigado pela Tua palavra que nos edifica, que conforta e fortalece o nosso coração. Obrigado, Senhor, porque a cada dia podemos sentir a Tua presença. Não permita, ó Pai, que nós possamos vir a perder a alegria da salvação, mas que a cada dia nós tenhamos, Senhor, ânimo para mais e mais buscar a Tua palavra, para aprendermos de Ti, para confiarmos a cada dia mais. Ó Senhor, tem sido muito vivo na nossa vida e na nossa mente, que a cada dia o Senhor tem fortalecido o meu coração, as nossas vidas, e que, Senhor, buscamos a Tua face, a Tua presença para podermos, nesses dias difíceis, estar, Senhor, confiando mais e mais em Ti. Muito obrigado, porque não nos tem faltado o Teu auxílio, o Teu consolo e a Tua paz. Pedimos a Tua bênção nesse dia, ó Pai, por todas as pessoas que estão passando por momentos de dificuldade. Pedimos a Tua bênção sobre cada irmão, irmã, da nossa congregação e da Tua família. Obrigado, Senhor, porque nós somos a família de Deus. Que o Senhor possa estar trabalhando nessas vidas, nesses corações e dando, Senhor, o sustento necessário. Queremos, ó Pai, também pedir a Tua bênção, a Tua graça, pela mensagem que vamos ouvir nessa tarde, que seja, Senhor, de conforto, que seja para nosso crescimento espiritual. Pedimos, Senhor, que Tu abençoes todo o Teu povo na face da terra, a Tua igreja, ó Deus, e que sejamos, Senhor, firmes na Tua palavra e que busquemos mais a cada dia Te servir, Senhor. Sermos servos fiéis, que o Senhor nos encontre fazendo a Tua obra com amor. Em tudo nós Te agradecemos e Te pedimos perdão pelas nossas faltas. No nome precioso de Jesus, a quem seja toda a honra e toda a glória, hoje e eternamente. Amém. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus: olhai os passarinhos, não guardam comida pra amanhã, mas o nosso Pai Celestial está. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois
ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós, pois Ele tem cuidado de Olá, irmãs, tudo bem? O tema do nosso estudo de hoje é lidando com a ansiedade. Mas afinal de contas, o que é ansiedade? Ansiedade, do grego anche, significa estrangulamento. Mas será que toda ansiedade é ruim? Nós vamos aprender hoje que não. Existe a ansiedade fisiológica e existe a ansiedade patológica. A patológica é que nos causa prejuízo, necessita de tratamento. Mas a ansiedade fisiológica, na verdade, é um mecanismo de defesa que Deus nos deu, nos presenteou, para que possa garantir a nossa sobrevivência, o nosso equilíbrio. Deus fez um espaço muito especial no nosso cérebro, no sistema límbico, responsável por um mecanismo chamado reação de luta e fuga. O nosso corpo, ao detectar uma ameaça, se prepara para lutar ou para fugir dessa ameaça. E o cérebro dá ordens para desencadear no corpo uma série de reações. Uma das reações mais comuns que acontece é ataque cardíaco. O coração começa a bater mais forte. Por quê? Ele precisa jogar sangue para o músculo tem que estar forte se ele for precisar lutar ou se ele for precisar fugir. Mas o nosso sangue ele é oxigenado. Então a gente precisa respirar mais vezes para entrar mais oxigênio para acompanhar esse sangue. Então, sem perceber, nós fazemos 2 inspirações para uma expiração. Esse é o movimento natural, inspirar e expirar. Na crise de ansiedade, sem perceber, nós fazemos assim. Essa é a respiração mais cansada. O sangue diminui a circulação nas nossas extremidades. Por quê? No tempo que Deus fez esse mecanismo na gente, no tempo de Adão, no tempo das cavernas, os nossos maiores inimigos eram outros animais ou o próprio homem, Era quem atacava. Então, se um animal selvagem, por exemplo, viesse me atacar e mordesse a minha mão e arrancasse, eu não ia sangrar até morrer. Então, o sangue, ele diminui a circulação em todas as extremidades. Caso eu me machucasse, me pouparia de perda sanguínea. Só que como tem menos sangue circulando, isso nos dá sensações desagradáveis. Por exemplo, os pés e as mãos podem ficar mais gelados pela diminuição do sangue circulante. A gente pode sentir a sensação de parestesia ou dormência. A gente pode sentir uma sensação de anestesia, como se fosse uma borracha. Acho que os irmãos já experimentaram, Sentar em cima de uma perna ou sentar em cima de uma mão e quando levantar, aquela sensação de parestesia, de formigamento. Também a gente pode sentir tontura, porque tem menos sangue circulando aqui no labirinto, que é o órgão responsável pelo nosso equilíbrio que fica dentro do ouvido. Como a extremidade, também diminui a circulação e pode dar essa sensação de tontura, de vista escura, até uma sensação de desmaio. Se a gente tiver conteúdo gástrico, pode dar vontade de vomitar, náuseas, enjoos. E conteúdo intestinal pode aumentar o número de micções e os números de evacuações. Ou seja, você vai mais vezes no banheiro. Tem pacientes que chegam pra gente e falam, eu nem bebo tanta água assim, mas eu vivo no banheiro. E também o número de evacuações. As fezes ficam mais amolecidas e a pessoa vai mais vezes no banheiro, não necessariamente uma diarreia, mas passa aí 2 a 3 vezes no banheiro, com essas fezes com a característica um pouco diferente. Mas todos esses sintomas que a gente sente, sudorese, por que tem pessoas que suam muito quando tem uma crise de ansiedade? O suor é também um mecanismo de defesa, se um animal viesse me morder, eu estava escorregadia. Então, muitos dos sintomas que a gente sente, eu não vou comentar com todos, com as irmãs, porque são muitos, são mais de 300, mas estou falando aqui só dos mais comuns. Mas todos os sintomas que a gente sente fazem parte da nossa defesa.
Então, toda vez que eu estiver numa situação de perigo, o meu cérebro vai me alertar que eu estou numa situação de perigo e vai querer me proteger. Por exemplo, se eu estiver na beira de um avião para pular de paraquedas, à medida que eu vou me inclinando, meu coração vai bater muito forte e vai ter uma descarga de adrenalina. Para as pessoas que gostam de saltar, essa é a grande emoção, é a descarga de adrenalina que dá antes de saltar. Para as pessoas mais ansiosas, é só o corpo te protegendo de um perigo. Ele está vendo que você está tendo risco de vida ali e ele quer te proteger. Então, na verdade, isso é uma bênção que Deus colocou na nossa vida. Se a gente não tivesse medo, a gente ia se arriscar muito e possivelmente até morreríamos. Então, o medo, ele nos ajuda a nos proteger. Se eu tenho medo, eu olho para os dois lados antes de atravessar a rua. Então, o medo ele é um fator protetor. Quando que essa ansiedade que foi feita por Deus para nos proteger, ela vira uma coisa patológica, vira uma doença. Ela vira doença a partir do momento que ela começa a me causar prejuízo. Quando eu começo a ter crises diariamente, quando eu começo a ter crises com uma frequência maior, com uma intensidade maior, que me geram sofrimento e que me geram dificuldades, tanto na minha vida acadêmica, laboral ou de relacionamentos mesmo. Tem algumas pessoas que chegam num grau tão mais grave que até desencadeiam uma outra doença chamada agorafobia, que é o medo de sair de casa e ter crises. As pessoas geralmente se sentem protegidas em casa. Ou então, a pessoa teve uma crise, por exemplo, dentro do ônibus e ela passa a ter o comportamento evitativo. Ela tem medo de andar de ônibus e ter uma nova crise. E aí ela passa a evitar andar de ônibus. Então, se a pessoa tiver esse tipo de prejuízo, realmente já tem que procurar um auxílio técnico mesmo, um atendimento psicológico ou mesmo psiquiátrico. Existem vários tipos de ansiedade, né? A gente fala de transtorno de ansiedade generalizada, dos transtornos de pânico que são ocasionados por vários ataques de pânico, das fobias, sejam fobias específicas, fobia social, né? O medo de altura, medo de avião, medo de aranha. Todas essas doenças podem ser tratadas e devem ser tratadas. Os tratamentos incluem psicoterapia e medicação. Existem remédios que são específicos, que não causam dependência, que são usados por um pouco período, pelo tempo suficiente para que a pessoa se recupere, termine seu tratamento e volte a ter uma vida plena. Mas será que ansiedade é coisa de gente sem fé? Será que só as pessoas que não têm Deus sentem ansiedade? Bora tentar ler um pouquinho o que a Bíblia fala, quais são as palavras de Jesus sobre a ansiedade. Em Mateus 6, de 25 a 31, no Sermão do Monte, nós vemos o seguinte. Mateus 6, de 25 a 31. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua altura? E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos ou que vestiremos? Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas, irmãs, as coisas lhe serão acrescentadas. Então, mais uma vez, Jesus nos ensinando aqui no Sermão do Monte que nós devemos confiar em Deus, que Ele supre todas as nossas necessidades. Esse tipo de ansiedade que está descrito aqui é a ansiedade que a gente tem com as coisas do cotidiano, do dia a dia. Não é ansiedade doença. Aqui Deus está dizendo, confia em mim, eu cuido tão bem das plantas, dos animais. Como é que eu não vou cuidar de você, meu filho amado, minha filha amada? Vamos ver também, irmãs, em Filipenses 4, 6 a 8. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando nós temos ansiedade, nós não temos paz. Mas a verdadeira paz vem do Senhor. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então a paz que vem de Deus é uma paz que ela excede todo entendimento. Que ela só pode vir de Deus mesmo. E o último texto que eu queria compartilhar com as irmãs é 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então vamos lembrar dessas promessas de Deus, que Deus cuida de nós, que nós podemos deixar todos os nossos problemas, as nossas preocupações, as nossas ansiedades ao pé do altar. A gente pode começar o nosso tratamento agora mesmo, orando, pedindo de Deus para nos fortalecer, pedindo de Deus para tirar de nós toda a ansiedade, porque confiando na palavra dele, ele sempre tem cuidado de nós. Vamos fazer uma oração? Pai eterno, Pai de poder, eu entrego aqui a vida de cada irmã, cada pessoa ao alcance da minha voz, que está hoje estudando aqui conosco, sobre o quanto essa doença pode nos fazer mal e o quanto a ansiedade da vida também pode nos fazer mal. Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus soberano e Tu tens soberania e o controle de tudo na terra, Senhor. Tu tens o controle das nossas vidas, Tu tens o controle de cada pensamento nosso. Nós Te entregamos, Senhor, toda a nossa ansiedade, Te entregamos todos os nossos medos, os medos em relação ao futuro, em relação ao presente. Te entregamos os nossos problemas, Te entregamos as nossas dores do passado, para que o Senhor esteja restaurando de acordo com a Sua vontade. Fica com cada irmã aqui hoje, Senhor, abençoa cada família e nos ajuda a fazermos sempre a Tua vontade e sermos instrumentos Teus aqui na terra. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, irmã.